Olá, tudo bom? Mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma visão, né, um dos pontos, né, que nos atrapalham na nossa jornada de autoconhecimento, que é uma noção de certo e errado, né, uma visão que eu costumo chamar de visão binária de vida, assim, em que as pessoas acham que existe um jeito certo e um jeito errado para fazer cada coisa na vida. Né? Por que a gente tem essa ideia? Inicialmente, quando a gente é criança, né, quando a gente está lá sendo educado pelos nossos pais na nossa infância, a gente começa a ter uma noção de que tem coisas que a gente faz que estão certas e outras coisas que a gente faz que estão erradas. Né? Então a gente aprende, quando criança, a repetir esse julgamento, né, sobre nós mesmos e também sobre os outros. Né? Então, quando eu faço uma coisa ou quando eu penso em fazer alguma coisa, eu penso, isso é certo ou isso é errado? Isso está certo ou isso está errado? Quando a gente é criança, né, é uma forma funcional da gente começar a ver a vida, né? Porque ali a gente não tem noção nenhuma, a gente precisa repetir padrões inicialmente, né? E ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar. A gente está experimentando, né? Começando a experimentar a vida. Então, é um momento em que a gente não tem ainda uma concepção de verdade das nossas escolhas. Então, as nossas escolhas são feitas pelos nossos pais ou por educadores, né? De maneira geral. Então, o que acontece é que nesse momento, né, enquanto a gente é criança, a gente está recebendo uma visão de outras pessoas sobre o que é o certo, o que é o errado, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Na medida em que a gente cresce, que a gente vai aprendendo, né, o que funciona pra mim, o que não funciona pra mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, e a gente começa a ter uma noção, né, e começa a fazer as nossas próprias escolhas, muitas dessas questões que a gente antes julgava certo ou errado, a gente troca, né, inverte esses julgamentos e começa a ter alguns conflitos, né, com outras pessoas de maneira geral na nossa vida. Isso tudo porque a gente não é educado para não julgar, né? A gente é educado para julgar entre o certo e o errado. Né? E quando a gente cresce, né, como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida adulta de uma maneira funcional? Né? Eu preciso começar na vida adulta, né, a olhar para o que funciona para mim e o que não funciona para mim. Né? Existem várias formas, né, de fazer uma mesma coisa e essa mesma coisa dar certo. Existem vários caminhos para se chegar no mesmo lugar. E o que eu preciso, na verdade, é encontrar o meu caminho, encontrar a minha forma, encontrar a minha escolha, né, de percurso para chegar naquele objetivo. Né? Na vida, por exemplo, todo mundo tem o objetivo de ser feliz. Cada um busca isso de uma forma. Né? Mas se a gente fica nessa visão binária, a gente começa a olhar para as pessoas que não têm a mesma forma que a gente e achar que essas pessoas estão erradas. Enquanto, na verdade, elas só estão seguindo o caminho delas para chegar no objetivo final, que é ser feliz, pelo jeito delas, né? Cada um vai traçar o seu caminho, não tem problema nenhum nisso. Mas se a gente se mantém nessa visão, né, binária, né, de certo e errado e julgando o tempo todo, né, julgando as outras pessoas e julgando também as nossas atitudes, né? Nossa, fiz certo agora dessa vez ou fiz errado, né? O que eu vou fazer agora? Fiz errado, não deu certo, tal. Na verdade, você vai tentar de novo, de uma outra forma. Não é isso que não é assim que funciona? Mas na verdade, quando são as outras pessoas, a tendência é a gente cair no julgamento, né? E quando a gente está buscando autoconhecimento, também a gente tem essa mesma dificuldade, porque quando a gente busca autoconhecimento, e aí eu falei no vídeo anterior, quem não viu, dá uma olhadinha lá, tá explicadinho. Né? Quando a gente busca autoconhecimento e a gente não tem esse primeiro ponto do nosso filtro, que é saber que existe uma visão de certo e errado, a gente pode cair na armadilha de encontrar conteúdos que dizem você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, ao invés de te fazer pensar, te fazer questionar sobre como é o seu caminho, qual é o seu caminho e te ajudar a descobrir qual é o seu caminho. Né? Isso é autoconhecimento, é eu descobrir como eu funciono, qual o melhor caminho para mim, quais são as minhas melhores escolhas, o que dá certo para mim, o que não dá certo para mim. Quando eu pego uma visão pronta de uma outra pessoa, né, que diz para mim que aquela é a forma certa de viver, e isso né, é um conteúdo importante para você absorver e seguir aqui
como se fosse um protocolo ali, né, de o jeito certo de viver a vida, na verdade o que eu tô encontrando, né, não é autoconhecimento, eu tô encontrando a forma que serviu para uma outra pessoa. Isso serve para livros de autoajuda, a gente tem que sempre passar por esse filtro, assim, do que funciona pra mim na minha vida e o que não funciona pra mim. E não pensar, tá certo ou tá errado? Esse livro aqui tá certo ou tá errado? Né? Esse livro deu certo pra alguém, esse livro funcionou pra uma pessoa, essa história desse livro funcionou pra alguém. Dá certo pra mim? Eu preciso passar pelo filtro, né, da minha experiência, né, do que funciona pra mim versus o que não funciona pra mim. E não, se tá escrito aqui é porque tá certo, se tá certo eu tenho que repetir, tem que fazer igual, vai dar certo pra mim porque deu certo pra uma outra pessoa e etc. Quando a gente entra nesse ciclo, né, de que se deu certo pra alguém vai dar certo pra mim, e não será que dá certo pra mim, né, e se questionar e pensar se vai funcionar pra mim ou não, ou até mesmo às vezes ver, nossa, isso funcionou pra outra pessoa, pra mim funcionaria como? O que eu teria que fazer aqui de modificação para isso funcionar para mim? Quando eu ainda não tenho a capacidade de fazer isso sozinha, quando eu, né, e aí se você faz terapia, você obviamente está fazendo terapia para encontrar, né, o seu caminho, mas se você não faz, né, qual que é o primeiro ponto, né? Sair dessa visão de que tem um certo e que tem um errado, de que tudo que está escrito num livro está certo, de que tudo que está escrito em algum lugar funciona para você, e entrar num ponto de questionar, né? Se questionar, isso funciona para mim ou não funciona para mim, né? Esse é o meu caminho ou esse não é o meu caminho, né? Então eu espero ter deixado claro, né, que essa visão de certo e errado que eu me refiro é uma visão que funciona para crianças, mas que enquanto adultos a gente precisa evoluir essa visão. Propor aqui, né, nesse vídeo, que vocês se questionem mais. Caso vocês percebam alguma coisa, tenham alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo também pelo direct, eu tô aqui para esclarecer dúvidas. Se não tiver ficado claro também alguma questão do vídeo e tal, pode perguntar nos comentários ou no direct. E eu espero ter deixado um conteúdo legal para vocês, espero que vocês aproveitem e tenham entendido o recado que eu quis passar aqui.